Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Atos, capítulo 4, 23 a 31. E esta é a cena 8. Sem muitas delongas, vamos direto à nossa análise. Estamos aqui já com a nossa tela de exercício. Já fizemos o primeiro personagem. Agora vamos resolver a questão do segundo personagem. Pessoal, eu estou gravando da minha casa, tá? E da minha casa, de vez em quando a gente vai ouvir aí alguns barulhos de uns cachorrinhos. Na verdade, é a minha cachorrinha Meg fazendo a festa. Ela é pequena, se defende com o grito, né? E, na verdade é sempre assim, né? Quem não pode muito grita, porque gritando você pode assustar um pouco os outros. O primeiro personagem que nós acabamos de analisar, né, foi o próprio Deus. Aprendemos quem é Deus e o que ele espera de nós. E agora vamos ver o que a gente aprende com essas autoridades que se levantam contra Jesus e consequentemente, contra quem anuncia Jesus com poder, né? Essa é a questão toda. Então vamos lá, aqui está as autoridades, elas aparecem a partir do verso 23, vai até o 29. Vamos trocar aqui a palavra personagem pela palavra as auto, autori, as autoridades, as autoridades religiosas, as autoridades religiosas. Isto, muito bem. O foco é nas autoridades religiosas, tá? Eu vou copiar, né, essa parte, porque eu vou usar ela sempre aqui para baixo. Substituir sempre a palavra personagem pelas autoridades. E maravilha. Então, vamos lá. Primeira lição. As autoridades, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito. Vou apagar essa parte porque não tem a ver com as autoridades. As autoridades religiosas falaram muitas coisas aos apóstolos. Muitas coisas no sentido de proibição, né? Então, eles falaram muitas coisas no sentido de proibição. Então, eu e você aprendemos que as autoridades religiosas falam, falam, falam e sempre falarão muitas coisas aos enviados de Cristo na terra. Então, quando alguém se destaca sendo usado por Deus, eles vão ser interpelados por essas autoridades religiosas, certo? Eles sempre vão ser interpelados por essas autoridades religiosas. Então, essa é a nossa primeira lição e agora vamos para a segunda lição. Segunda lição, versos 26. As autoridades religiosas levantaram-se levantaram-se, os reis levantaram-se e levantaram-se e se ajuntaram
aos reis da terra, a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então vamos pegar isso aqui e trazer para cá. Vamos ver o que nós aprendemos. Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas sempre se juntarão aos governos contra Deus e contra o seu Filho Jesus. Eu vou mudar de filho para o seu ungido e contra o seu ungido Jesus Cristo. Pronto, está aqui a lição. Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas incomodadas com o poder de Jesus sendo manifesto através de pessoas que não são elas vão ficar do lado do governo quando atacarem essas pessoas, certo? Então, esses líderes que se dizem líderes cristãos, que se dizem religiosos, mas que ficam contra o povo, quando este povo está sendo usado por Deus de maneira extraordinária, isso sempre vai acontecer. É o alerta que está fazendo aqui o texto, nos chamando a atenção para olhar para essas autoridades. Vamos para a terceira lição, agora verso 27 e talvez 28, né? Vamos ver. As autoridades religiosas verdadeiramente se ajuntaram naquela cidade contra o santo servo Jesus, o qual Deus ungiu com Herodes e Pôncio Pilatos e com os gentios. Então, a gente de Israel aqui, que são as autoridades. Eles é que representam essas autoridades. Então, ó, as autoridades religiosas verdadeiramente se juntaram naquela cidade contra o santo servo Jesus, o qual Deus ungiu, com Herodes e Pôncio Pilatos e com os gentios. Vamos ver o que que a gente pode ampliar. Isso aqui vai ser apenas uma ampliação. Essa lição a gente já até viu, né? Ela está aqui, ó. Aprendemos que as autoridades religiosas sempre se juntarão aos governos a, contra Deus e o seu ungido, Jesus Cristo. Aqui a gente vai ver que as autoridades religiosas verdadeiramente se ajuntam em toda a cidade contra 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 o santo, contra o santo servo Jesus, ungido, ungido de Deus. As autoridades religiosas verdadeiramente se juntam em toda a cidade. Vou colocar assim, ó, até com os incrédulos.
contra o santo servo Jesus, ungido de Deus. Faltou aqui os governos, né? Já defendemos isso lá em cima, é uma ênfase, tá? Isso aqui. Deixa eu melhorar. Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas verdadeiramente se juntam com os governantes e, agora sim, e até com os incrédulos em todas as cidades contra o santo servo Jesus, ungido de Deus. Pronto, então a lição que esse texto está defendendo é um reforço da de cima. A de cima diz: eles vão se ajuntar, autoridades religiosas e governantes contra o ungido de Deus. A terceira lição é: eles vão se juntar até com os incrédulos. Então, o ciúme, a inveja de líderes religiosos, daquelas pessoas que se levantarem usando o nome de Jesus com poder, será tão intenso que eles serão capazes de se unir até a incrédulos contra essas pessoas. Na verdade, contra o nome de Jesus. O texto nunca, em todo o tempo, o texto está dizendo: quem se levanta contra aqueles que usam o meu nome, se levantam contra mim. É essa a ênfase aqui do texto. Você acompanhou a gente na cena anterior. Maravilha, terminamos. Vamos para a quarta verdade, então. As autoridades religiosas para fazerem o que a tua mão predeterminar. Na verdade, o 28 eles não aparecem, a gente pode até apagar. Então vamos deixar a quarta lição ser o verso 29, porque aqui eles aparecem. Está aqui. Ó. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. As autoridades religiosas ameaçaram os apóstolos, que por sua vez pediram a Deus para olhar para isso. Para olhar para isso. Pronto. É isso que tem a ver com as autoridades. O resto tem a ver com eles, né? Com os apóstolos. Então, fica assim. Eu e você aprendemos que as autoridades religiosas ameaçam os enviados de Cristo. Estes, por sua vez, devem colocá-los diante de Deus. Só isso que eles devem fazer. Então, aqui nós terminamos as verdades, né? Hoje. Então, qual é a quarta lição? Nós aprendemos que as autoridades religiosas, elas sempre vão ameaçar aquelas pessoas que foram usadas por Deus. E tudo que a Bíblia permite que essas pessoas façam é orar a Deus e colocar essas autoridades diante de Deus. Nada mais. Então a gente não ataca, a gente não vai para a guerra contra elas, a gente não pega em armas contra elas. A gente apenas coloca diante de Deus. O que a gente pede, não, o texto vai dizer, é intrepidez para anunciar a palavra de Deus. É isso. Maravilha. Terminamos. Agora nós vamos para a conclusão. Lembrando, conclusão, maravilha, tudo muito fácil. A gente vai fazer o quê? Vamos copiar as lições. Todas elas. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C e Ctrl C. Copiamos as lições. Vamos colar todas elas aqui. Vou mudar esse formato, não preciso mais. Deixar um formato normal. Isso aqui é só para mim pegar o formato. Vou apagar o eu e você, certo? Vamos deixar só as autoridades.
porque é o foco, né? Agora é aquele momento em que a gente vai trazer aqui pro texto. Nós vamos fazer agora é aquele momento que a gente vai fazer vamos pegar o foco para a gente criar o tema 2 aqui. Qual é o foco? As autoridades religiosas falam e sempre falarão muitas coisas aos enviados de Cristo. Pronto, foco. As autoridades religiosas sempre se ajuntarão aos governos contra Deus. Foco. As autoridades religiosas verdadeiramente se juntam com os governantes e até com os incrédulos. Aqui é ênfase. As autoridades religiosas ameaçam os enviados de Cristo. Pronto. Então, vamos, vamos colocar aqui o nosso tema que eu já tenho, né? O que podemos esperar das autoridades religiosas desprovidas do poder do nome de Cristo? Esse é um tema grande, né? O que podemos esperar das autoridades religiosas desprovidas do poder de Cristo? Beleza. Vamos copiar tudo isso aqui, né? As lições. Vamos trazer para cá. Nós agora vamos. Não precisamos mais das lições. Não precisamos mais. E agora nós vamos construir as verdades. O que podemos esperar? Ó, o que esperar das autoridades religiosas desprovidas do poder de Cristo? Primeiro, que elas falam, que elas falarão muitas coisas aos enviados de Cristo, que elas falarão muitas coisas aos enviados de Cristo. Aí agora eu vou pegar esse que elas e vou trazer tudo para cá. Ou eu vou copiar, né? Beleza. Isso eu não vou precisar mais. Que elas se juntarão aos governos contra Deus e contra Jesus. Beleza, que elas se juntarão. Aí, beleza, isso aqui. Em último caso, a gente pode deixar resumo só isso. Elas falarão, elas se juntarão. A terceira é uma ênfase da segunda, que elas verdadeiramente se juntam com os governos e até com os incrédulos. Outra coisa que é acrescentado é em todas as cidades. Contra Deus e ungido eu posso deixar e trabalhar. Ó, que elas verdadeiramente se juntam com os incrédulos em todas as cidades. Essa é a novidade. Com os incrédulos em todas as cidades, porque o resto já foi dito aqui, certo? Eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar assim, normal. Poderia apagar, já que eu trabalhei isso aqui em cima, tá? Ó, é uma ênfase, eu vou lembrar que isso é uma ênfase e vou deixar assim, ó.
que elas se juntam, e aí sim eu posso vir aqui e fazer isso. Que elas verdadeiramente se juntam com incrédulos em todas as cidades. Pronto. Eu vou deixar assim, porque a gente já sabe que a ênfase é mais do que isso. Que elas ameaçarão, que elas ameaçam os enviados de Cristo. E aí, essa parte da oração eu vou deixar para explicação. Eu estou expondo isso, eu vou dizer, irmãos, e o que a gente faz quando elas nos ameaçam? A gente vai para Deus, irmãos. A gente não pega armas, a gente não ataca. Enfim. Agora, eu vou para aquele 1 minuto nosso, tá bom? Vamos nos concentrar, vamos para 1 minuto. A cena 8, capítulo 4, 23 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos, sobre o segundo personagem, nos ensinam o que esperar das autoridades religiosas desprovidas do poder de Cristo. Primeiro, verso 23. Elas falarão muitas coisas aos enviados de Cristo na terra. Segundo, verso 26. Elas se juntarão aos governos contra Deus e contra Cristo. Terceiro, verso 27. Elas verdadeiramente se juntarão até aos incrédulos em todas as cidades contra o Deus e seu Filho. Quarto, verso 29. Elas ameaçarão os enviados de Cristo. Isso nós aprendemos aqui com o segundo personagem, cena 8, Atos 4, 23 a 31. Ok? Deus abençoe a sua vida e fiquem na paz de Cristo.